Você já parou para pensar na história mais bem-sucedida de difamação da história humana? Pense em Maria Madalena, a mulher, a penitente, a pecadora, a prostituta. Essa é a imagem que foi meticulosamente construída para ela por quase 2 milênios. Essa é a história que o Vaticano permitiu que chegasse aos seus ouvidos. Mas e se o maior pecado de Maria Madalena não foi o que ela fez com o corpo, mas o que ela sabia com a mente? E se essa mulher não foi uma pecadora arrependida, mas a apóstola mais importante de Jesus Cristo, a única que ele realmente confiou o conhecimento secreto? E mais chocante, e se ela foi a chave para o maior segredo dinástico que a igreja esconde? Porque a figura feminina mais próxima do Cristo foi transformada em um símbolo de impureza? O que o evangelho perdido dela revela que era tão perigoso para a igreja que teve que ser totalmente apagado? Esta não é uma história de moralidade. É uma história de poder, de política e de censura. É a história de como a igreja criou uma mentira para destruir a verdade. Hoje, vamos desenterrar os documentos proibidos, os textos gnósticos e a conspiração que manteve o verdadeiro evangelho de Maria Madalena selado no escuro por séculos. Prepare-se, porque a história que você conhece sobre o cristianismo está prestes a ser reescrita. Antes de mergulharmos nos arquivos secretos, se você é um daqueles que busca a verdade por trás do véu, o conhecimento que foi escondido, faça parte desta investigação. Inscreva-se no canal e ative as notificações. O que está prestes a ser revelado é o motivo real do medo do Vaticano. A história oficial é um emaranhado de conveniência. O nome Maria Madalena aparece nos evangelhos canônicos, sim, mas nunca como uma prostituta. A Bíblia a descreve como a mulher de quem Jesus Pai, Todo-Poderoso, expulsou 7 demônios. Naquela época, ser possuído por 7 demônios não significava, necessariamente, ser uma pecadora sexual. Significava ser afligida por uma doença física, mental ou por um grande infortúnio. Ela era uma seguidora fiel, uma das poucas mulheres que financiava o ministério de Jesus. Ela estava lá na crucificação quando todos os homens, exceto João, fugiram. Ela foi a primeira testemunha da ressurreição. Então, como uma testemunha ocular e financiadora do ministério, se tornou uma pecadora universal. A resposta está em um ato de propaganda política e teológica. Em Canterbury do Sul, o Papa Gregório I uniu 3 mulheres diferentes em uma só figura: Maria Madalena, Maria de Betânia, a irmã de Lázaro, e a mulher pecadora anônima que ungiu os pés de Jesus. Com apenas um sermão, o Papa Gregório I transformou a apóstola em uma penitente e a penitente em uma prostituta. A igreja não podia permitir que uma mulher de alta posição espiritual, da apóstola dos apóstolos, existisse. Isso ameaçava a recém-formada hierarquia masculina. Porque esse simples ato de fusão foi a maior censura da igreja. Porque ao maculá-la com o pecado sexual, a igreja podia reduzir a sua autoridade e eliminar a sua voz. Se ela é uma pecadora, sua experiência espiritual é diminuída. Se ela é uma prostituta, ela não pode ser a base da nova igreja. Essa é a base psicológica da censura. Você não ataca o documento, você ataca o mensageiro. O ataque à moral de Madalena foi o plano mestre para destruir o conteúdo do evangelho que ela possuía. O grande medo do Vaticano veio à luz no século XIX e, depois, de forma explosiva, em 1945. O que foi o evangelho perdido de Maria Madalena? Em 1896, um fragmento de papiro egípcio foi descoberto em Berlim. Ele continha a voz de Madalena. Décadas depois, a descoberta de Nag Hammadi, no Egito, revelou uma biblioteca inteira de textos gnósticos, incluindo mais trechos do seu evangelho. O que esses documentos, que a igreja escondeu por quase 1.600 anos, revelam? Que a Maria Madalena que conhecemos é uma mentira. O texto é claro. Madalena não era apenas uma seguidora. Ela era a companheira de Jesus. O termo usado em alguns apócrifos, koinonos, significa parceira, colega ou consorte. O Evangelho de Maria Madalena se concentra na gnose, o conhecimento secreto,
a verdade interior que Jesus Pai Todo-Poderoso transmitiu a ela. O texto é uma conversa entre ela e os outros discípulos, onde ela revela as visões e os ensinamentos que recebeu diretamente do Mestre, após a ressurreição. Qual é a verdade que Madalena revela que é tão perigosa para o Vaticano? O Evangelho de Maria mostra que a salvação não vem através de rituais, dogmas ou da obedição a uma igreja física. Ela vem através da busca individual pelo conhecimento interior. Isso anula a necessidade de toda a estrutura eclesiástica. Se você pode encontrar Deus Pai Todo-Poderoso através da gnose, por que precisa de um padre, um bispo ou um papa? É a anulação total da hierarquia. É por isso que o Evangelho de Maria foi condenado como heresia. Aqui chegamos ao cerne da conspiração. O Evangelho de Maria Madalena mostra um intenso conflito de poder que estava explodindo entre os discípulos logo após a morte de Jesus. Essa é a chave para a retenção, a traição interna. Pedro, o rocha da igreja, não confiava em Madalena. O Evangelho a retrata dizendo: "Eu não consigo acreditar que o Mestre disse isso a uma mulher." Excluindo-nos, Pedro a ataca abertamente, duvidando da sua autoridade e dos seus ensinamentos. Ele diz: "Será que ele a escolheu em preferência a nós?" Porque a fúria de Pedro contra Maria Madalena é o motor da censura. Porque Pedro representa a ortodoxia, a igreja física, hierárquica e masculina. Madalena representa a gnose, a espiritualidade direta, a igreja interior e feminina. Para fundar a Igreja Católica, a linhagem de Pedro tinha que vencer e a linhagem de Madalena tinha que ser esmagada. Ao difamá-la como prostituta, a Igreja de Pedro conseguiu minar a sua autoridade e garantir que nenhuma mulher jamais questionasse o poder do clero masculino. Ela foi o primeiro grande desafio ao poder patriarcal. A Igreja a chamou de pecadora para esconder o fato de que ela era a apóstola dos apóstolos, a detentora do conhecimento secreto. Mas o mistério mais explosivo de Maria Madalena não é teológico, é dinástico. E se a relação entre Jesus e Maria Madalena fosse além de mestre e discípula? Os textos gnósticos a chamam de companheira e a descrevem como sendo beijada por Jesus frequentemente na boca, enquanto a igreja diz que isso era um beijo de respeito espiritual. A tradição esotérica aponta para o hieros gamos, o casamento sagrado. Por que o casamento de Jesus seria a maior ameaça à igreja? Porque se Jesus se casou, ele era um homem completo, não apenas um ser.